Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje temos aqui conosco o Bigu, que é atleta de esporte eletrônico e irá compartilhar um pouquinho mais da sua história e trajetória com a gente. Bigu, muito obrigada por participar, por topar participar dessa conversa, é uma honra ter você aqui. Então, obrigadão pelo convite. É sempre uma honra também poder contar um pouco da minha história, contar um pouco as curiosidades que todo mundo tem sobre a minha pessoa também. Não só o lado jogador, mas como o lado de pessoa também. Então, fico sempre feliz em poder revelar essas coisas também. Muito obrigada. Bora lá. Quem é o Rodrigo? Então, cara, o Rodrigo é um cara que é um menino, né, que nasceu em Niterói. É, Hoje em dia eu tenho 28 anos, só que há 28 anos atrás, meu pai era prefeito de uma cidade no interior, aqui do estado do Rio, a cidade chamada Macuco. Aí, no dia que eu fui nascer, a gente estava em Macuco, meus pais, e Macuco geralmente é 3 horas de Niterói. Só que a minha mãe queria meter em Niterói de qualquer jeito, então eu nasci em Niterói, ela tendo trabalho de parto dentro do carro, e meu pai foi dirigindo. Segundo as histórias, o percurso que demoraria 3 horas durou 1 hora, então ele foi a 200 por hora o tempo todo. E cheguei no hospital, nasci, e depois de nascer, horas depois, voltei para Macuco, logo depois de nascer. Então nasci em Niterói, fui registrado em Macuco, uma cidadezinha no interior, morei lá até meus 8 anos de idade. Tive muitos amigos lá e tudo mais, cresci, vim pra cidade grande, moro em Niterói desde então. Desde então, mais ou menos, né? Porque no CS me proporcionou morar em outros lugares, mas minha residência fixa é em Niterói. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por aqui. Não me mudaria daqui por nada. Então, a minha vida hoje em dia é aqui. Hoje eu tenho 2 filhas maravilhosas, tenho a mulher também maravilhosa. Minha vida é muito assim, sou muito família hoje em dia, gosto muito de ficar com elas. Hoje em dia sou um cara mais caseiro, mas a minha vida inteira fui um cara da noite, sempre gostei muito de festa, bebida, amigo, churrasco, futebol. Sempre minha vida foi muito fora de casa, até porque eu cresci num condomínio aqui em Niterói, e nesse condomínio o pessoal se reunia muito todo dia. Então, na minha vida, tipo, eu sempre costumo falar que tudo na minha vida aconteceu muito cedo. Eu sempre fui um cara muito. Como que eu vou falar? Esqueci a palavra agora, mas tudo na minha vida aconteceu muito cedo. Então, eu comecei a sair cedo, eu comecei a beber cedo. Então, tipo, coisas que não deveriam ser certas e aconteceu cedo. Por exemplo, eu perdi meus pais cedo. Então, tudo na minha vida, fui pai cedo, inclusive. Então, tudo na minha vida foi muito rápido, assim. Então, a vida de adulto caiu muito rápido no meu colo. Então, acho que a princípio esse sou eu. Esse é o Rodrigo, esse é o Bigu, muito incrível. Qual foi o seu primeiro contato com o game? Cara, então, meu primeiro contato com os games, no caso, foi acho que quando. Eu tenho 2 irmãos, né? Tenho uma irmã e um irmão. E meu irmão mais velho sempre gostou de jogar jogo de videogame e tudo mais. Então, lá atrás, ele já tinha. Não lembro se era Super Nintendo e tal. Só que eu lembro mais do PS1, que eu jogava bastante já com ele. Jogava muito Wing Eleven, que é jogo de futebol. Aí depois a gente foi crescendo ali, jogando PS2, e aí foi mudando, né? Aí eu já fui mais para um jogo de tiro. Na época, só quem jogou PS2 há muito tempo atrás vai lembrar que era o Killzone. Era um jogo de tiro que, mais ou menos assim, igual um Battlefield, assim, algo do tipo. Então era um jogo legal de PS2 na época. E aí foi meu primeiro contato em geral com game. Mas o meu primeiro contato mesmo com o CS foi em Búzios. A gente ia muito para Búzios, a minha família. Lá em Búzios tinha um fliperama na Rua das Pedras. Então a minha família, quando ia para lá, me deixava no fliperama e ficava. E eu era novinho, eu tinha meus 8 anos, 9 anos, eu ficava no fliperama
e minha família ficava passeando na Rua das Pedras. Aí às vezes eu ficava com meu irmão lá, às vezes alguém ficava comigo. E foi crescendo, e na parte de cima desse fliperama lá de Búzios tinha uma lan house. Então, no início, quando eu fui, eu ficava no fliperama. Só que eu via todo mundo subir e tudo mais. Aí meu irmão um dia subiu, aí lá só rolava CS 1.6. Aí foi lá minha primeira LAN, assim, que, pô, quando eu comecei ali, aí foi ladeira abaixo. Ali não parei mais. Acho que joguei CS 1.6 bastante. Eu até falo com o Rix e com o El, que são dois caras que jogaram bastante 1.6, que se eu tivesse. Eu não tinha noção desse mundo gamer antes de virar, depois de adulto. Mas se eu tivesse noção, provavelmente eu também teria sido profissional do 1.6. É que eu não tinha essa mentalidade de querer ser profissional, nem sabia da existência disso. Mas era um jogo que eu era muito bom desde criança. Então eu tenho até algumas histórias engraçadas aqui que rolaram já em Niterói comigo. Porque realmente eu era bom, era uma criança tipo de 10 anos assim, mais ou menos, que jogava muito bem o jogo. Aí todo mundo ficava meio pá comigo na época. Essas histórias sempre são voltadas pro lado competitivo, porque as pessoas ficavam bem impressionadas por você ser novo. Sim, porque aqui em Niterói, a galera que é daqui vai lembrar, antigamente no CS 1.6 tinha Predial Net. O Predial é um provedor de internet aqui de Niterói que é muito famoso, não só de Niterói. Acho que Nova Iguaçu, acho que tem no Rio também, não sei ao certo. Só que quem era de Niterói, na época, jogava com ping tipo 5, e era muito roubado, porque a maioria das internets de Niterói, quem era de prédio, era predial. Então, esse servidor era mais a galera de Niterói e uma galera ali perdida, assim, do Rio, até outros estados, mas era mais a galera daqui. E lá nesse server, eu era uma criança e lá tinha o rank da semana, né? E eu toda vez, pô, você é uma criança, você sempre quer estar no topo do rank. Então, eu dava vida pra estar lá. E como eu não jogava competitivo, aquele lá era meu ápice de competição. E na época, eu competindo, né? Jogando tipo uns pugs lá, uns mixzinhos da época. Aí meio que a menina que administrava o server na época, que o apelido dela era Mina, ela era meio que amiga minha. E eu tava jogando tão bem o CS, eu lembro até hoje, era inferno o mapa. Aí eu tava meio que dominando a Bia ali a banana de CT. Aí eu fui, matei uns 3 bonecos, 4. Aí ela foi e me deu ban do server, falando que eu tava cheatado, que não tinha como a criança jogar tão bem assim. E ela era minha amiga, aí eu fiquei banido do server, pô, fiquei malzão, mó tempão. Aí foi mó triste isso. Aí depois de um tempo ela foi, me pediu desculpa e tal, me desbaniu, porque o rato era amigo dela também. Então foi mó BO na época. Sim. E tipo assim, eu jogava bastante 1.6, eu era, modéstia à parte falando, eu era bom, assim, nível competitivo. Só que eu era muito novo e acabou que minha mãe jamais ia me deixar ir pra esse mundo. Sim, muito doido, né? Porque é uma geração que pegou, você é de uma geração que pegou Lan House, que teve contato com 1.6 e que mesmo assim era muito novo e já demonstrava que era bom. Então é muito interessante. E quando você sentiu que tava ficando profissionalizado mesmo, que você tava indo pro caminho de ser um atleta e isso virar a sua profissão? Então, acho que ser profissional, eu me tornei profissional a partir do momento que eu quis virar profissional. Eu, na minha vida inteira, eu nunca quis, por exemplo, lá atrás mesmo, quando eu jogava futebol, eu jogava bem futebol, assim, o nível ok. E muitos amigos meus falavam, você tem nível para ser profissional e tudo mais. E eu nunca quis ser profissional, nunca tive essa ambição de ser profissional. E no CS era a mesma coisa, eu não me via sendo jogador de CS, nunca vi. Então eu jogava bem, aí quando veio o CSGO, aí depois fiquei um maior tempo sem jogar CSGO, comecei lá em 2015 para 16, eu acho. Foi 2016, eu fazia faculdade na época, então eu tava focado em outras coisas e tudo mais. Então eu não tinha essa ambição de querer. E em 2018 para 19, porque como eu falei, eu gostava muito de sair, de beber, de curtir com meus amigos. Então eu era um cara da festa.
Então eu não tinha muito foco. Aí em 2018, o meu irmão chegou pra mim e falou assim, que eu tava meio perdidão assim na vida, meio não sabia o que fazer e tal. Aí ele chegou e falou assim, cara, você quer tentar ser profissional? Aí ele falou, você precisa de quê? Aí eu falei, preciso talvez de um computador melhorzinho e tal, só pra dar um boostzinho ali e tal. Aí ele foi, arrumou pra mim tudo. Isso foi em setembro de 2018. Eu lembro até hoje, foi acho que dia 6 de setembro que a gente teve essa conversa. Aí eu fiz uma promessa nessa semana e que eu ia parar de beber qualquer coisa sem ser cerveja, né? Até hoje eu não bebo. Aí fiz uma promessa que eu ia parar de beber e ia focar no CS de verdade. Aí de setembro, mês 9, em dezembro a PEN me chamou. Foi 3 meses, tipo, na linha do profissional. Que aí, nesses 3 meses, foi quando eu com a galera lá das antigas do Mal, o Fast, o Rod, o Dropzera, a gente criou uma no-org. A gente criou a no-org, aí a gente disputou alguns qualificatórios, aí ganhamos vaga dos qualificatórios, chegamos na final de uma BPL na época, Brasil Premier League, jogamos contra a Detona, que aí teve o jogo que eu fiquei meio que famoso por causa desse jogo, que foi o que a gente perdeu lá 16-8 e eu matei 41. Aí depois desse jogo aí acabou. Deslanchou. Aí minha vida aí foi mais ou menos isso a história ali quando eu decidi ser profissional. E teve também na época o campeonato do Gaulês, que foi outra coisa que me impulsionou muito, que não lembro a cronologia, mas eu acho que foi talvez o campeonato do Gaulês tenha sido antes dessa BPL ou tipo uma semana depois. Foi bem perto assim os dois, porque eu lembro que era dezembro, final do ano, e nesse campeonato do Gaulês tinha alguns minigames assim dentro do campeonato e valia, sei lá, 15 mil reais na época. Aí o CSR me chamou pro time dele, aí tinha o modo 5x5, aí tinha o modo 2x2, tinha alguns modos dentro do game. Aí o 2x2, que era 2 contra 2, só que era aquele mapa que era meio que tem que ter mira ali pra ganhar do outro, né? Sim. Do adversário. E na época não era ninguém e era só profissional do outro lado. Aí tinha o Destiny, que tinha sido o melhor do Brasil, tinha o Skullage na época que todo mundo respeitava muito, o Punk. Aí era só jogador muito bom contra VSM. Aí fui tirando um por um, né, do campeonato. Aí tirei um, aí tirei o outro. Aí todo mundo já ficou meio bolado assim, falou, quem que é esse cara? Aí tirei mais um, aí cheguei na final. Aí amassei na final também. Aí ganhamos o campeonato. Aí ganhei uma premiação lá também. Aí foi, legal pra cacete também. Muito bacana. Que as coisas, a partir do momento que você focou, as coisas fluíram muito bem, né? As coisas aconteceram muito rápido e logo menos já veio a proposta da PEN e acredito que muita coisa tenha mudado desde então, né? Pô, demais. Aí, desde então, realmente minha vida ficou toda aqui no esporte, nunca mais na gandaia, na bebida, assim. Sim. E você chegou a terminar a faculdade? Não? Como foi? Então, nessa época eu fazia engenharia de produção aqui em Niterói, fazia presencial. Só que o que acontece? Os meus pais faleceram e meu pai, como ele era trabalhava ele era funcionário público, né? Então eu recebia pensão. E para estender a minha pensão, eu tinha que manter uma faculdade no ano de 2019, já que eu era profissional. E ela ia estender até meus 24 anos, até meus 21 anos, se eu não estou enganado. Ou 24, não lembro agora. Então eu precisava fazer uma faculdade. Aí o que eu falei, não vou conseguir fazer presencial porque eu vou estar jogando CS. Aí eu fiz EAD e fiz contabilidade. Aí eu tô até hoje, a faculdade está trancada, só falta o TCC da faculdade, que eu não tive tempo de fazer, não tive para concluir. Então, eu sou praticamente formado em contabilidade, só faltando o TCC. Então, já tô há uns 4, 5 anos trancado a faculdade lá e todo ano eu vou lá para ver, eu vou lá e vejo, cara, tá tudo bem aí, tá trancado mesmo, você não vai cancelar não. Aí eles sempre falam, não, tá de boa, depois é só preencher um formulário. Então, beleza. Deixa esse TCC, você fica empurrando esse TCC pro futuro, essa dor de cabeça.
Exatamente. Então acaba que eu fico meio que empurrando com a barriga pra daqui a pouco, se Deus quiser, eu terminar. Sim, bem bacana. Falta só a cerejinha do bolo. O mais difícil você já fez, que foi Sim, realmente cursar. E me com conta, certeza. da onde veio o teu nick, Biguzeira? Então, o meu nick, meu apelido de infância é Bigu, né? Desde os meus 8 anos, quando eu falei que eu vim de Macuco para Niterói, como eu falei, a galera do meu condomínio gostava muito de jogar bola, sair e tudo mais, e a galera do condomínio era muito unida, assim, tinha um cara que era muito engraçado aqui no condomínio, que era do condomínio. E na época, meu irmão era mais velho, tava jogando bola com eles, aí ele me viu lá da varanda da minha casa, ele me viu e a primeira palavra que ele falou comigo foi bigorrilho. Ele me chamou de bigorrilho. Ele só gritou bigorrilho. Aí todo mundo bigorrilho, bigorrilho, aí ficou bigu. Aí desde os 8 anos de idade, meu apelido até na escola depois virou bigu. Então todo mundo sempre me chamou de bigu aqui. E aí quando eu fui pro CS, bem antigamente eu usava bigu. E ali quando eu fui pro CSGO, em 2015, eu até hoje eu não sei muito bem se foi por causa do Coldzera ou Zera, mas eu lembro que eu até falei, não, precisava de um negócio aqui. Aí eu lembro que biguzão e biguzinho ficava muito ruim. Aí eu não lembro se foi por causa do Coldzera ou Zera, ou se eu já tinha e coincidiu deletar. Eu não lembro muito bem Bateu. essa parte, mas pode ser que tenha sido por causa dele, e eu não lembro muito bem, mas deu certo também, né? Porque acabou que ele virou uma lenda do CS, então deu bom. Sim, e pegou e realmente, muito bacana saber que é seu apelido, né? De infância. Uhum. Que muitas vezes a escolha do nick eu acho que é uma coisa muito importante pro atleta. E ele tem, às vezes, dificuldade. Então, ele migra aqui, ele migra ali, ele faz isso, faz aquilo. Mas você já tinha algo que você se identificava bastante, que era o Bigu, que é bem original, porque não dá pra ter outro Sim. Bigu, né? Então, Pior que dá, viu? dá? Tem uma galera. Porra, Como na assim? Twitch eu não consegui criar conta. Tem até um cara que faz live direto. Ele já até falou: não, se você quiser, eu posso te dar o vulgo. Aí eu falei: não, tá de boa, pode manter. Eu não sou o único, tem que aceitar que eu não sou o único. Eu não acredito, eu achei Cara, que você era o tem único, eu tinha muito bigô. certeza. Não, não, tem muito bigô. Já recebi mensagem de vários no Instagram. Uma vez até eu vi uma reportagem no Fantástico. Eu tava vendo Fantástico e tava passando assim: o que é bigu? Aí, então, aí eu lembro que a reportagem era bigu significava dar carona, se eu não tô enganado, era alguma coisa assim. Eu falei, cara, não é possível que essas coisas acontecem comigo. Eu olhando a TV assim, falando, o que é bigu? Sou Pô, eu. então, Muito legal. doideira. Houve algum momento que te marcou e que te fez perceber que você realmente queria seguir a carreira como atleta? Além desse incentivo do teu irmão, além desse seu foco, teve algo antes disso que falou, puxa, eu sou bom mesmo, Eu acho que o meu primeiro ano de CS, ali em 2019, foi muito intenso e é que, cara, o meu primeiro ano foi muito mágico pra mim. Então, foi meu primeiro ano de CS, 2019. Eu acho que a gente jogou. Foram quantos? Eu não lembro se foram, tipo. Agora eu tô meio perdido na cronologia e a quantidade. Eu não sei se foram, tipo, 14 campeonatos em LAN e ganhamos 13. Foi um negócio, tipo, absurdo, assim, na época. Então, realmente, 2019 foi o ano que a gente ganhou praticamente tudo que a gente disputou, se não tudo, presencialmente, não lembro muito bem agora. Então, foi um ano que, cara, me motivou muito pra continuar. Então, foi o ano que eu já. Meu primeiro ano já fui o segundo melhor jogador do Brasil, já ganhei muita coisa. Então, foi o ano já que eu recebi a notícia que eu ia ser pai. Então, tipo, aconteceu muita coisa muito rápido comigo ali. Então, aconteceu tudo isso e realmente ali na época dei até uma surtada numa época ali, porque a cabeça não aguentou, foi muita sim. coisa. Então, aí a gente teve a ajuda de psicólogo também na época, que me ajudou. Então na época
foi muita coisa, assim. Então, acho que tudo isso me deu força para querer mais. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter muita cabeça no lugar para continuar no caminho que você quer. Sim. E quais foram os maiores desafios do início da tua carreira? Com certeza que meu maior desafio até hoje é ficar longe da família. Porque Desde o meu primeiro, começo, né? Elas já estão... meu primeiro ano eu já tive a notícia que ia ser pai, então a gente já projetando ir para fora do país, então tudo isso já mexendo com a minha cabeça. Então aí veio pandemia, a gente adiou, ficou mais 6 meses no Brasil, que foi logo quando minha filha nasceu. Minha filha nasceu exatamente na pandemia. Então ela nasceu, uma semana depois a pandemia estourou no Brasil. Aí a gente ficou isolado, a gente ficou lá em Macuco, né? Eu tenho uma casa lá, a gente ficou isolado de todo mundo. E depois de 6 meses a gente foi pra fora, né? Uhum. Aí começou, era 5 meses fora do Brasil, 1 mês no Brasil. Então nessa época aí foi, tipo assim, foi muito difícil pra mim. E pra ela também. Imagino que mais pra ela do que pra mim. Pra mim, por conta da saudade, estresse do CS e tudo mais, tudo isso me abalava muito. Tipo assim, era muita coisa que eu tava vivendo ali, passando. Então, era muito estresse, era muita preocupação, era muita... Tudo isso mexia muito comigo. Então, foi muito difícil administrar todos esses sentimentos juntos, assim. Sim. E como hoje você consegue lidar com isso? Vocês ficam mais tempo no Brasil? Criou uma resistência, uma resiliência? Elas te dão força pra seguir na estrada? Acho que é mais isso. Hoje em dia eu sei que tudo que elas... Eu posso dar tudo que elas querem por causa do CS, então isso é um fator que pra mim não tem preço. Eu poder dar o que elas querem sem hesitar. Então essa é uma parte que eu sempre penso. A outra, elas sempre me apoiarem, sempre, independente da decisão que eu tomo, elas sempre me apoiam, torcem por mim, gostam do que eu faço. Quando elas querem, até a mais nova quer sentar no meu colo, quer jogar um CSzinho aqui. Só que aí Elas já jogam melhor que eu, com certeza. mas eu só deixo por enquanto no botezinho aqui a mais velha. Porque senão, se ela começar aqui, eu já sei que ela não vai parar também, porque ela gosta muito de jogo. Então eu tento podar ao máximo. Só que é isso, acho que hoje em dia a gente criou uma casca muito forte quanto a isso, né? Eu tenho muita saudade delas quando eu tô fora, mas eu sempre tento levar pro lado que eu sei que eu tenho que fazer isso. Então não é uma questão mais de querência ou nem de necessidade hoje em dia, mas é algo que é mais pelo... Eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu quero chegar num lugar que eu ainda não cheguei. Então, para eu chegar nesse lugar, se eu ficar em casa com elas, eu sei que eu não vou chegar. Então, é um foco profissional e não familiar ali. Eu tenho um objetivo e nesse objetivo eu tenho que superar barreiras nesse objetivo. Então, é isso. Acho que eu sou muito focado quanto a isso. Então, acho que só mesmo quem pode me parar nesses objetivos sou eu mesmo, entendeu? Então, é tentar ao máximo manter focado o tempo todo. Sim, eu imagino que é necessário criar essa casca grossa, né? Pra realmente ter uma resiliência e tirar forças. E também elas te inspiram muito para que você seja cada dia a melhor versão de você mesmo. Como Bigu, como Isso pai, ajuda. como atleta e tudo mais. Qual foi o momento que você percebeu que tinha dado certo? Existe uma virada de chave? Que você tenha falado, poxa, agora realmente não volto pra trás. Agora deu. Foi quando entrou na PEN, não foi? Então, acho que quando eu entrei na PEN, não só eu, mas eu acho que as pessoas ainda duvidavam um pouco, né? Porque meio que eu vim do nada, vim muito rápido, aí já vem na época... É porque a PEN criou o projeto junto comigo, quando eu entrei. Porque antes era a Ace Wild, eles estavam na Team Wild, e a Team Wild na época era
considerado o melhor time do Brasil. Então eu entrei em tese no melhor time do Brasil, no lugar do melhor jogador do Brasil, que na época era o Destiny. Então eu já vim com uma responsa grande, um peso grande para repor uma peça que era de peso. Então acho que a responsabilidade era grande ali. E então acaba que a gente duvida de nós mesmos, a gente não sabe. Você pode ser bom ali no PUG, você pode matar muito, só que você nunca sabe como que vai ser contra profissional. Então é uma incerteza que acaba trazendo os pensamentos sempre negativos, sendo que é basicamente a mesma coisa. Se você é bom fora do campeonato, você também vai ser bom no campeonato. Não importa se você joga bem e tudo mais, você vai ser bom. Então é um pensamento que a maioria das pessoas tem esse medo ainda. Eu tenho certeza que a galera que não é profissional também tem. Então a minha virada de chave foi justamente quando eu fui jogar o primeiro campeonato. Que o meu primeiro campeonato com a PEN em LAN foi na China. Eu fui pra China, meu primeiro campeonato em LAN foi na China. Gente, já saindo, já fazendo a viagem internacional, já tudo. Era uma explosão, né? Bizarro. De emoções. Inclusive o Fallen tava lá, aí na época, conhecer os caras, tudo mais, na época foi um grande sonho, assim, né, de menino e tudo mais. E aí o primeiro round meu na LAN foi um X4 contra a FaZe. Aí eu ganhei um X4 contra a FaZe no meu primeiro round da vida da LAN. Aí depois desse round, parece que tipo, tudo que eu tinha sobre meus ombros, assim, parece que saiu. Então, até hoje em dia, eu falo que pra mim jogar em LAN é normal, eu basicamente não tenho pressão, assim, não sinto. Pra mim é jogo normal, às vezes até prefiro, né, por tudo ali, porque eu sei que às vezes meu adversário não vai estar no 100%, então pra mim é melhor. Então é isso. Acho Você passa uma imagem também de ser muito calmo, muito centrado, muito... Então, talvez o fato de estar em LAN ou não estar, tanto faz. Você tá mantendo o teu norte. Exatamente. Eu sou muito calmo, realmente. Eu sou muito calmo, tipo assim... eu sempre na minha vida fui muito calmo, em tudo. Depois que eu virei GL, depois de um tempo, assim, eu comecei a ser mais estressado. Mais estressado ao ponto de... Não ao ponto de dar rage, chamar o cara de... ofender. Mas ao ponto de... A gente treina tanto um negócio que a gente não pode mais errar esse negócio. Então, às vezes, é claro, a gente tá ali no calor do momento, a gente grita, a gente... mas todo mundo sabe que o meu objetivo não é nunca ofender ninguém. É sempre o melhor pro time, é querer... que o próximo round a gente não cometa algum erro. Então, às vezes eu grito, eu dou esporro nos moleques pra cacete, mas acredito que eles entendam que é por uma boa causa. Sim. E você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Lembro. O que foi? Lembro. Meu primeiro salário, eu comprei a cama pra minha mulher, porque ela tava grávida. Não, isso não foi meu primeiro salário, lembrei. Meu primeiro salário, eu fui no shopping comprar um tênis. Porque eu não tinha tênis, assim, eu não usava muito tênis, assim, por exemplo, pra competir, assim, vai nos campeonatos, vai em Media Day, assim, eu não tinha muito tênis. Nunca gostei muito. Sim. Então eu fui no shopping, com o primeiro salário, fui comprar um tênis. Muito bacana. E o da cama da esposa foi um outro momento, que também marcou bastante. Da cama foi a primeira compra grande que eu fiz na minha vida. Tipo, foi a minha primeira valor, assim, um pouquinho mais alto, aí foi a cama. Sim, bem bacana. Como é a sua rotina de treinos fora de competição, né? Competição a gente sabe que ela é bem corrido, é bem na função do campeonato, mas fora. Então, fora dos campeonatos, eu tenho uma rotina muito agitada, assim, porque eu tenho 2 filhas, então eu tento, ao máximo que eu tô no Brasil, eu tento ao máximo fazer coisas que um pai normal faria, que é de um trabalho normal faria. Então eu acordo, aí dou café para as meninas, dou banho. Minha outra filha vai entrar semana que vem na escola, vai entrar na segunda-feira. Então acaba que eu tento fazer as coisas assim, padrão. Eu levo elas na escola, aí
volto e já começo o treino, que é basicamente isso. Aí eu entro 11 horas no treino, aí normalmente a gente estava pausando 5 às 6, tendo uma pausa, que aí 5 horas eu saía, ia buscar minha filha na escola, voltava às 6 em ponto, aí voltava, já voltava o treino, aí voltava até às 8. A gente estava assim, normalmente, e tava treinando assim, 11 às 8, com uma pausa entre das 5 às 6. Aí, normalmente 11 às 13 era tático e depois só prático. Bem legal. Como você lida com a pressão de competir em alto nível? Cara, eu vou te falar, eu nunca passei por muitos momentos de pressão negativo. Sempre eu ouvi muitas boas coisas sobre mim, e dos times que eu estive também. Eu acho que a PEN é um time que sempre, é uma equipe que é sempre meio que, sempre foi assim meio que subestimada e sempre às vezes surpreendia. E todo mundo, caraca, PEN, beleza. Então era o jeito que eles olhavam. Por um lado, isso era bom, porque a cobrança não vinha tanta em cima da gente, vinha mais em cima da MBR e da Fúria, porque são orgs mais tradicionais, assim, no CS, são orgs que já foram mais à frente, então essa cobrança vinha muito em cima deles. Agora, a partir do ano passado, a cobrança veio bastante em cima da gente. Veio legal. Só que, ao mesmo tempo, cara, é algo que nunca me afetou. Eu sempre, às vezes, até respondo uma galera, o cara vai, me xinga, eu falo no privado com ele, e aí, meu parceiro, tá tudo bem? Tá tudo certo? Não sei por que você tá me xingando. Tipo, pra mim não tem muito sentido, então, às vezes, quando eu tô sem nada pra fazer, aí eu tiro uma onda com a galera, dou uma conversada. Aí os caras, caraca, me respondeu. Aí eu falo, ué, mas você não tá me xingando? Quero saber por quê. Aí ele, não, eu sou muito seu fã. Eu falo, ué. Então, tá mas incongruente. você é meu fã? Então, você é meu fã, mas você tá me xingando. Aí ele fala, pô, é calor do momento. Eu falo, pô, então beleza. Aí às vezes eu quero saber o porquê e tudo mais. Só que acaba que às vezes eles ficam sem argumento, né? Sim. Mas eu lido bem, eu fico suave com essas coisas. Não me afeta muito, não. Bacana. Qual é a vitória que você considera inesquecível na tua vida? Caraca. Pô, eu acho que vitória inesquecível é muito difícil, cara. Ou mais marcante, ou que tenha um significado especial, que naquele momento tenha significado algo, não sei, pra gente tentar nichar, porque são muitas. Eu acho que a primeira vez que a gente foi pro Major foi algo muito legal ali. Acho que não foi uma vitória nossa, se eu não me engano, foi a Liquid do Fallen, inclusive. A gente estava dependendo da vitória deles, se eu não estou enganado, eles tinham que ganhar. E a gente fez a nossa parte lá, a gente ganhou nossos jogos, só que por causa de pontuação eles precisavam ganhar o jogo. E eu lembro até hoje, a gente torcendo lá, a gente já morava no México, a gente torcendo assim, uma rodinha, torcendo a cada round e tudo mais. E quando ganhou, tipo, a gente saiu gritando e tal, sei lá, e foi um momento marcante, acho, da minha vida ali, que eu lembro que foi muito, muito legal. E tiveram também títulos que me marcaram muito, mas esse momento aí foi um momento que realmente eu me lembro, assim, que foi uma felicidade de estar no primeiro Major. Tipo, acho que era algo que todo mundo sonha também. Então, foi muito marcante pra mim. Era algo muito grande. E, igual você falou, vocês tinham feito a parte de vocês, mas dependia de toda uma somatória. E o quanto foi gostoso ficar vibrando e falando, acreditando, né? Torcedor. Ficou do lado do torcedor, porque sempre nós estamos no lado torcedor e vocês estão no lado atleta. Quando vira essa posição, eu imagino que fica desconfortável. Porque é difícil torcer. O coração do torcedor, ele tem que ser bom. É round por round. Não, foi difícil. Eu lembro que o coração tava 1000.
Bem bacana. E qual é a derrota que foi mais difícil? E o que ela te ensinou com isso? O que você aprendeu com ela? Cara, a derrota mais difícil pra mim, que eu não consigo esquecer até hoje, Major de Copenhague, a gente tava 2-2 e a gente perdeu pra nave. E a nave ganhou da gente, foi campeã do Major. A gente tava num jogo tenso, na Nuke, era o primeiro mapa da série. E eu lembro que nosso TR não tinha encaixado muito bem. E tava meio que espanco pra eles, tava, sei lá, uns 10-4. Chegou a ficar, se eu não me engano, 10-10. E era um round forçado deles. E eu lembro que eu tomei um HS varado de Eagle, fiquei vivo. Aí eles fizeram a passagem em Secret. Aí nessa confusão ali, deu trocar de arma com o NQ na época. A gente não rotacionou, a gente fez uma rotação totalmente errada na época. E a gente perdeu um round, tipo assim, que impossível de perder. Se a gente jogar 10, a gente perde. A gente não perde. Se a gente jogar 10 rounds igual eles jogaram naquele round lá, a gente não perde nenhum, acho. E nesse aí a gente perdeu, acho, por causa da pressão ali, momento. Então, aí depois desse round meio que machucou muito. A gente perdeu pra nave e viu eles ganharem o Major depois de. Com certeza ia ser outro jogo depois desse round. Sim. Então, me machucou mais específico, porque eu tenho uma parcela de culpa ali e tal. Então, me machuca. Algo muito difícil. É. E alguma lição, algum aprendizado? Ou difícil de... Aprendizado que eu levo é sempre que pra mim a gente é tão bom quanto esses caras. Só falta a gente acreditar que a gente é bom igual a eles. Acho que é isso que falta. Sim. Falando um pouquinho mais sobre a vida pessoal, esse lado mais humano. O que você gosta de fazer quando você não tá jogando ou trabalhando? Geralmente eu gosto de uma resenha. Eu gosto de um pagodinho, se pá, botar um pagodinho aí na piscina com as crianças, elas se amarram. Então eu gosto de botar uma música aí na piscina, fazer um churrasco. Vai algo do bastante à tipo. praia? Não. Então, eu moro do lado da praia. Só que hoje em dia, ir na praia é muita missão com as crianças. Muita missão. Ah. Porque eu tenho que levar cadeira, tenho que levar barraca, aí tenho que levar bolsa cheia de protetor, não sei o que lá, comida pra elas. Aí Enche de a mais areia, velha, chora. a mais velha não quer sair da água, a mais nova não quer entrar na água. Então, cara, fica. É difícil, é muita missão. Então, gosto muito de praia, mas é algo que prefiro a piscina hoje em dia. Esperar elas crescerem um pouquinho e entrarem num É. consenso se ficaremos todos na água ou todos na areia. Exatamente. Que Então é engraçado. difícil. E você tem algum hobby? Eu tenho. Isso eu acho que eu posso dizer que é um hobby. Eu gosto muito de ver batalha de rap. Muito. Eu sou, tipo sério? assim, um dos mais viciados aí que tem de batalha de rap. Eu vejo todas as batalhas do Brasil, se bobear. E onde você, tipo, assiste no YouTube? YouTube. Assisto. Cara, eu sou muito viciado. Tipo assim, é outro nível. Eu vejo. Todo tempo que eu tô no computador e eu não tô vendo CS, eu tô vendo rap. Que Batalha de legal! rap. Muito curioso. Eu nem É. confesso que uma coisa que eu não sabia muito que existia. Eu gosto muito. Tipo assim, sou muito viciado. Bizarramente. Sim. Quando eu não tô jogando outro jogo, né? Porque eu jogava muito antigamente TFT. E hoje em dia não tô jogando, mas hoje em dia só tô jogando CS. Mas gosto também de uma sériezinha, gosto de um filme. Mas o rap é o negócio que me pega ali. Que pega. Bem bacana. Já houve algum momento em que você pensou em desistir e o que te motivou a continuar? Vários. Acho que qualquer derrota joga a gente lá pra baixo, faz a gente querer desistir. E o que me faz continuar são as meninas sempre. Eu chegar, elas falarem que eu sou o melhor, coisas desse tipo. Então, acho que o que me faz desistir mas quando eu olho pra dentro de casa é o que me faz voltar a querer ganhar e ser melhor no outro dia. Então, acho que realmente é uma montanha russa ali.
Um dia eu tô lá pra baixo, outro dia eu tô lá em cima de novo. E acho que o CS é assim. Sim. É, muito peso, muita pressão. Então quando a gente perde, a gente quer. Cara, a gente só pensa coisas negativas. O máximo que. As piores coisas do mundo que a gente pode pensar vem na nossa cabeça. E quando a gente ganha, as melhores. Então é a gente saber que as emoções são muito intensas e ter que saber administrar essas emoções, né? Sim. Coisa que não é fácil. Não. Exige uma habilidade emocional bem grande, né? É bem complicado. Sim. E como que você lida com o carinho e as críticas da comunidade? Cara, lido bem com os dois. Tanto com carinho quanto as críticas. Eu sou muito de boa pra tudo. Sou aquariano nato. Eu não ligo pra nada. Pra mim, tudo sempre tá de boa. Pode me xingar, pode falar o que for. Não vai me afetar. Nada Então, tira a sua paz. nada. Tenho Eu a gosto porque eu sou paz. aquariana também. Eu sou Então, aquariana nata, só vai. eu, eu tenho a paz interna ali que ninguém consegue mexer. Então, Isso é sou muito assim. muito bom, porque acaba gerando uma blindagem também, né? Eu acho que É, é complicado quando interfere tanto, né? Porque competição é performance. E performance é soma sim. de inúmeros fatores. É soma, é óbvio, de treino, é soma de dedicação, é soma de saúde física, mental, etc. Então, Aham. bem bacana. E qual é a maior lição que você já aprendeu até agora na sua jornada? Maior lição. Acho que a maior lição que eu aprendi, acho que foi a me dedicar ao máximo. Acho que teve um tempo ali do CS que eu tava passando por muitas coisas, que foi um período ali meio que sombrio ali. Eu tava passando por tantas coisas que eu não tava conseguindo me dedicar muito ao CS. E isso me deixou um pouco meio frustrado ali na minha carreira, porque eu sabia que eu podia fazer mais pelo time, eu sabia que eu podia dar mais de mim mesmo, só que ao mesmo tempo é, eu sabia que ao mesmo tempo eu tava fazendo coisas pela minha família, coisas que não estavam me ajudando no jogo, mas estavam me ajudando fora do jogo. Então, minha consciência estava tranquila, só que eu sabia que não era o certo a se fazer para os meus teammates e tudo mais. Eu estava sendo meio que não estava sendo tipo 100% pensando neles, entendeu? Eu tava pensando muito mais em mim e na minha família. Então, acho que é isso. Sim. Sobre futuro. Quais são os seus sonhos e metas para os próximos anos, dentro e fora do game? Acho que, cara, dentro do game, acho que com certeza ganhar um campeonato Tier S. Acho que esse sempre foi um sonho meu. Acho que eu sempre falo isso, que o Brasil tem muita capacidade, Cara, o Brasil pode muito chegar lá. Seja comigo, seja com outro time. Não importa, mas eu tenho certeza e eu tenho 100% de confiança nisso que eu tô falando, que o Brasil tem capacidade para chegar lá. O Brasil só precisa de pessoas certas, juntas, a mentalidade certa, e ter tudo alinhado. O CS brasileiro está muito perto do outro CS. O que difere a gente são alguns detalhes, alguns erros que acabam acontecendo repetitivamente, que é o que mais atrapalha nós mesmos. A gente erra coisas que a gente não pode errar, e essa repetitividade acaba cansando às vezes. Então, sobre a pergunta, até esqueci qual que era a pergunta. Os planos, os sonhos e Dos metas, planos. que aí Então, ganhar o campeonato de Tier S. dentro do jogo é ganhar o campeonato, e acho que fora do jogo, acho que cara, queria estar bem saudável quando minhas filhas crescessem. Acho que ver elas adultas, ver elas prosperando na vida, seja jogando CS ou não, ou numa faculdade, ou não sei, alguma coisa, pra mim não importa, mas só ver
vê-las bem e tudo mais. Acho que esse é meu sonho fora do jogo. Sim, eu sempre brinco com o Gabriel que eu falo, a próxima geração de CS feminino tá, ó, 2 do Bigu, 2 do NAC, 2 do KNG, o El tem uma. Gente, o cenário feminino tá Bizarro. sensacional. Não, se agora não vier forte, eu não sei quando que vem. Porque agora, cara, impossível não vir mais forte que isso, cara. É só nego brabo, só pai brabo. Só pai bravo e a mulherada aí, ó, todo vapor. Então é uma coisa Sim. que me chama bastante atenção e que eu acho incrível. Não, mas, pô. Eu fico meio assim, né? Porque às vezes eu quero que elas joguem, quero que elas gostem, só que ao mesmo tempo eu vejo que muitas meninas ficam insatisfeitas com o cenário, com tudo que elas sofrem passando no jogo, e ao mesmo tempo eu falo, cara, será que vai ser legal isso pra elas? E eu fico sempre com o pé atrás e sempre penso nesse lado delas também. Então, ao mesmo tempo que eu queria que elas jogassem, ao mesmo tempo, sabe, eu fico com o pé atrás sempre nesse assunto. Então, nunca sei o que é melhor. Mas aí vai o que elas decidirem também, porque... Sim. E deixa pra uma demanda mais pra frente, né? Agora elas estão com 5, 3, 5. Tem 5 e a outra vai fazer 2. 5 e 2. Então, tem uma jornada pela frente. Vamos sofrer aos poucos. Mas, de qualquer forma, eu já tô no torcida desde já. É verdade. O que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira nos esportes eletrônicos? Hoje, com certeza, eu diria que se é o sonho desse jovem, acho que se é o que ele quer, acho que é ir pra dentro mesmo. Acho que hoje, diferente de antigamente, acho que não tem mais o porquê os pais não apoiarem. Acho que hoje em dia é muito mais aberto, é muito mais fácil de todo mundo entender como que acontece o cenário, como que acontece tudo. Então, hoje em dia é tudo muito explícito, é muito claro tudo. Então, todo mundo sabe que hoje dá para viver bem dos esportes, todo mundo sabe que financeiramente não vai ser um problema se esse jogador for bom. Cara, hoje em dia, acho que se é o que o cara quer, não tem mais essa desculpa de não querer por causa disso ou por causa daquilo. Acho que é só fazer. E se é o que quer mesmo, vai pra dentro e tomara que dê certo. Sim. Isso é uma coisa boa do hoje, né? Que hoje a gente tem milhões de exemplos, tem um caminho já trilhado, né? Vocês já mostraram o caminho das pedras, então permite que a nova geração ela possa sonhar. E por que eu falo isso? Porque eu acho que, salvo o melhor juízo, eu acho que quando eu tava falando com o Exit, ele falou que na época, quando ele foi explicar pra mãe dele, algo assim, se eu não estiver errada, ele mostrou um campeonato de LoL que tava mais desenvolvido, alguma coisa, porque o CS não tá. Não, foi o Boltz, eu acho, que falou que mostrou um campeonato de LoL, falou que era isso, a arena cheia, não sei o quê, pra meio que tentar explicar pros pais, porque não tinha o que mostrar, como que vai tentar defender uma ideia de vou trancar a faculdade, vou me dedicar, essa vai ser minha profissão, essa vai ser minha vida. Então, hoje, não. Hoje a gente já tem exemplos. Hoje, olha quantos times brasileiros. Nós temos 3, 4, 5 times brasileiros que estão sempre competindo fora. Teve época que a gente não tinha nada, que a gente não tinha nenhum time. Então, é um orgulho. Eu fico muito feliz, assim, quando eu posso ir nos campeonatos, eu encontro vários times, eu fico muito feliz, porque eu falo, poxa, a gente tá sendo representado por todos os times que estão aqui. Então, eu acho que isso é uma coisa incrível pro Brasil. Uhum. Mas é mesmo. Hoje em dia, a gente chegou num lugar já muito longe, apesar da gente não achar que a gente está muito longe. A gente já é muito grande, assim, pro cenário em si. Sim. Temos jogadores que são referências mundialmente, então isso já é algo que já é muito acima do normal. Sim, eu fico muito na dúvida, porque eu não sei se eu tenho esse meu lado mais poliana, mais sonhadora, mas enfim, que eu falo, poxa, olha quantos times, olha quantos atletas, olha todo mundo se dedicando, que coisa incrível. Não sei se é uma geração mais nova
que já chegou no local com isso construído. A gente já ocupando esse espaço. E aí parece que fica, tipo, não, mas é só mais um campeonato. Não, teve época que não tinha, não classificava, que não tinha vaga, que não tinham olhos, que a gente estava excluído do resto do mundo. A Europa em si estava toda competindo, todo campeonato, todo final de semana, e a gente saía para vir em um campeonato. É verdade. Hoje em dia tá tudo muito... Tá legal pra gente, né? Sim. Então, tá favorecido pra gente. Sim, muito legal. E sobre legado, quando as pessoas falarem sobre você no futuro, o que você gostaria que elas lembrassem? Acho que hoje como sinônimo de liderança, né? Acho que talvez mais como um líder. Acredito que tenho muito para melhorar ainda, mas acho que seria mais esse lado IGL, esse lado capitão. Porque hoje é mais meu foco. Já foi meu foco desempenhar, só focar no individual, só ver coisas para mim. Hoje em dia eu não vejo mais nada só para mim. Então tudo que eu vejo é pensando no time como um todo. Então eu já meio que aceitei esse meu lado capitão. Bigo pai. Não que eu tenha que ser capitão a vida inteira também. Se jogar com um cara do lado e a gente quiser que o outro seja capitão, pra mim não tem problema nenhum. Mas digo mais essa ideologia ali, essa postura. Eu sou um cara muito comunicativo, sempre falei muito dentro do jogo. Então, acho que seria mais esse lado mesmo. Provavelmente não seria como... Eu prefiro não me ver como o melhor jogador. Prefiro me ver mais como um bom capitão do que um melhor jogador. Então. Sim, muito bacana. Agora a gente já está chegando na parte final do nosso bate-papo. E é um bate-bola mesmo, só para saber algumas coisas mais sobre você. Qual é o seu seriado favorito? Da vida. Da vida? Pra ficar mais difícil ainda. Game of Thrones. Game of Thrones. Tô vendo de novo, inclusive. Sério? Muito bom. É muito boa essa série. E além de Game of Thrones, qual outro seriado você tá vendo no momento? No momento, tô vendo Paradise. Muito boa. Tô vendo... acho que essas duas mais que eu tô vendo, mas as duas são muito boas. Sim, muito legal. Você tem algum time de futebol? Flamengo. Flamengo. Não troco por nada. Fanático. Muito bacana. E uma palavra pro teu ano? Esse ano? Sucesso. Opa! O NQZ acabou de falar também sucesso. Viu? Tamo alinhado. Alinhadíssimos. O Bartô até quis dar um oi. Oi, Bartô. Mas que legal, sim. Bigo, muito obrigada por ter topado. Obrigado. Conversar comigo, contar sobre a tua trajetória, sobre a tua história. É muito inspirador ver o teu crescimento, ver a tua dedicação pro jogo, com o cenário, o jeito que você maneja todos os pratinhos, né? O pratinho Bigo Pai, as meninas. E eu tenho certeza que elas têm muito orgulho de ti e vão continuar tendo. Que venham muitos prêmios pela frente. Se Deus quiser. Muito obrigado aí pelo espaço também. Obrigado por tudo. E é isso. Espero que continue torcendo pela gente. Combinado, muito obrigada. Também gostaria de agradecer o nosso patrocinador oficial do podcast, a Fallen Store. Quem precisar, eu tenho o cupom LELORENA lá na loja, pessoal. É isso. Muito obrigada e nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.